Bom dia para todos, ainda é bom dia ainda, são 11h12. Tá dando pra ver aí que eu tô aqui assistindo uma pelada. Vim trazer um garoto aqui hoje no Everest pra fazer um testezinho aqui num time que um companheiro meu aqui faz parte da coordenação. Um garoto bom, 17 anos, boa movimentação dentro do campo, participativo beça. E tá procurando uma oportunidade ali nesse mundo da bola. Vamos ver se ainda dá tempo dele encontrar um lugarzinho ao sol. Já foi federado aí, futebol de salão e tudo mais. Bom garoto. E se tiver alguém que lhe dê uma oportunidade, eu acho que ele vai dar um bom resultado, né? Mas, falando aqui sobre... Ontem foi aberta a segunda rodada, né, do campeonato. Segunda rodada, abertura ontem com Flamengo e América Mineiro no Maracanã. E Santos, Bahia e Santos, lá em Salvador. O Santos, que veio de vitória na primeira rodada, encarou o Bahia lá e perdeu por 1-0. O Flamengo, que veio de um empate lá no Barradão contra o Vitória, ontem bateu o América Mineiro, que veio de vitória contra o Sport por 3-0 jogando em casa. O jogo do Flamengo eu não vi, estava trabalhando ontem, não assisti, mas pude ouvir o jogo ontem todo. Não acompanhei, não ouvi o jogo do Santos e Vitória, obviamente. E então, falando sobre o Flamengo, mais um jogo que não convenceu. Mais uma vez sem convencer. O Flamengo teve 2 achados no primeiro tempo, 2 gols achados. O primeiro no oportunismo lá do Henrique Dourado, e o segundo num pênalti que o juiz não tinha dado. Depois de consultar o auxiliar, voltou atrás, assim como foi no jogo lá entre Palmeiras e Corinthians, que ele voltou negativo contra o Palmeiras, mas ontem voltou positivo para o Flamengo. Então, 2 gols achados. Depois dessas 2 oportunidades aí, pelo que eu vi, eu não me lembro do Flamengo ter criado outras oportunidades, assim, deixando a dúvida, né, se realmente foram 2 achados ou se o Flamengo trabalhou para produzir as 2 jogadas que culminaram no gol, né. Eu insisto em dizer que o último jogo que eu vi do Flamengo jogando bem foi naquele 5-4 com o Santos, já faz um bom tempo já. Foi naquele 5-4. Depois daquele jogo lá de 5-4 contra o Santos, eu não vi o Flamengo jogar bem em jogo nenhum. E continua não jogando bem, pelo menos na minha opinião. Não sei se as pessoas concordam com isso. O Flamengo não convence. Ontem o Diego não jogou, disseram que foi por lesão, não sei se foi por lesão mesmo, ou se já estão procurando um jogador para colocar no lugar do Diego. Eu sempre conheci o Diego jogando em linha reta. Eu insisto também em dizer que esse fato dele ficar girando, o fato do Diego ficar jogando hoje em círculo, na minha opinião, ele está procurando alguém para jogar e não encontra. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas um cara que sempre jogou em linha reta, desde o início da carreira e ao longo da carreira, sempre jogou em linha reta. Agora gira para lá, gira para cá, gira para lá, gira para cá e não produz. Então ele não jogou ontem. Menos mal que foi poupado para o jogo de quarta-feira, lá em cima do morro, lá contra o Santa Fé. Então, houveram também modificações na zaga ontem, jogou o Léo Duarte. Eu tenho visto aí as outras equipes jogando com 3 zagueiros. O Flamengo não tem os melhores zagueiros do mundo, mas pode colocar a Hever, Rodolfo e Juan, jogando o Juan na sobra. E subiu o garoto lá, o Patrick, que é bom, o Túlia. Tem que dar oportunidade para esses caras jogarem. Para esses caras dizer se vão ou não vão. Entendeu? O Flamengo precisa de renovação. O time não se movimenta, não tem movimentação, não convence. Entendeu? Então, o treinador ontem também me deixou mais preocupado, porque ele demonstrou muita insegurança e incerteza. Queria fazer uma substituição para colocar o Jonas, e segundo eu soube, ele já tinha tirado o Vinícius Júnior. Foi vaiado, xingado e tudo mais. E segundo eu soube, ele queria tirar depois o Paquetá para colocar o Jonas. Quer dizer, jogar com 3 volantes contra o América Mineiro, quando o jogo estava 2-0, já no segundo tempo. Porra, ele ficou na dúvida, incerteza, bota ou não bota, aí o Jonas estava aquecido, voltou com o Jonas pro banco. Aí daqui a pouco voltou com o Jonas e botou ele. Entendeu? Tirou o Paquetá depois. Entendeu? Mas, porra, demonstrou incerteza. Um treinador profissional, principalmente treinador do Flamengo, de um clube grande, não pode ter essa incerteza.
essa dúvida e deixar isso transparecer para a mídia, para a torcida. Muito inseguro. Ou seja, o Flamengo vai capinar muito, vai ter que trabalhar muito, vai ter que melhorar 200% para tentar arrumar alguma coisa nessa temporada aí. Esse campeonato, por exemplo, ele terá 3 etapas esse ano. A primeira etapa vai até o dia 13 de junho, onde serão disputados até lá 36 pontos. Né? Para no dia 13, a previsão de retorno é no dia 18 do mês de julho, depois da Copa do Mundo. Aí o que vai acontecer? Vai ter que completar os jogos que faltarão, né, no caso, para completar o primeiro turno, aí já será uma segunda etapa, e depois começar o segundo turno. Ou seja, 3 fases diferentes do campeonato. Então, desses 36 pontos que vai ter aí até o dia 13, os clubes vão ter que correr muito atrás para fazer o máximo de pontos possível. Entendeu? De 6 pontos, o Flamengo já ganhou 4, né? Deixou 2 na estrada. Há situações piores? Há situações, por exemplo, a de hoje. Fluminense e Cruzeiro jogam hoje. Os 2 vêm de derrota. O melhor resultado seria um empate, para ninguém perder mais pontos? Não sei, né? Mas uma derrota, seja para quem for, já vai complicar, né? De 36 pontos já terá perdido, já irá disputar apenas 30, né? E os outros correm risco de se adiantar. Então, Fluminense e Cruzeiro de hoje é jogo complicado, né? Então, os times vão ter que correr atrás aí. 3 fases diferentes, aí muda de time, muda de elenco, muda de jogador, janela no meio do ano também altera os times aí. Os times normalmente no segundo turno já são outros. Então, esses 36 pontos aí vão ter que ser bem disputados e muitos pontos conquistados, quem quiser arranjar alguma coisa aí, né? Hoje terão outros jogos, a segunda rodada fecha amanhã com o jogo do Botafogo e Sport lá. É Sport que veio de derrota para o América Mineiro. O Grêmio joga contra o Atlético Paranaense que vem muito bem, bateu o São Paulo no meio da semana muito bem. Palmeiras e Inter, um jogo interessante de se ver. Atlético Mineiro e Vitória, Ceará e São Paulo, Paraná e Corinthians, Chapecoense e Vasco, jogo complicado para o Vasco, que vem de uma goleada lá na Argentina, e Fluminense e Cruzeiro, são os jogos de hoje. Então vamos ter que esperar aí o andamento da segunda rodada para ver como é que vai ficar a colocação, principalmente dos clubes cariocas, né, que somos os maiores interessados, já que a gente fala daqui do Rio. Aí estamos aqui, no bairro de Inhaúma, assistindo essa pelada aí, todo mundo pode ver. A pelada boa, misturada, vamos ver o garoto que eu trouxe aí, deve entrar agora no segundo tempo. Entendeu? Como eu disse, é um garoto de boa movimentação, vai fazer diferença nesse jogo aí. Entendeu? Então, é aguardar aí o prolongamento aí da segunda rodada e o final da mesma, para ver como é que vai ficar a classificação dos clubes cariocas aí. Eu acho que não tem mais grandes coisas para se falar. Tem os jogos no meio da semana, o Flamengo vai lá para cima do morro lá, 2.800 metros, jogar contra o Santa Fé. Ele vai precisar fazer um bom resultado lá, entendeu? Aí aquele negócio, é melhor o time jogar mal e ganhar do que jogar bem e não vencer, né? Mas o Flamengo há muito tempo não joga bem, pô. A torcida do Flamengo está esperando por isso. Uma outra situação, estava vendo ontem, a torcida do Flamengo, para mim, é meio burra. Me desculpe o termo, mas age burramente, diferentemente da torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo, ela vai o próprio jogador, ela joga contra o próprio patrimônio. Jogadores no aquecimento, a torcida do Flamengo já começa a vaiar, começa a xingar o jogador e depois quer que o jogador produza. O jogador tá certo de jogar, fazer gol e não tem que ir lá vibrar com a torcida, tem que vibrar com os companheiros dele dentro do campo. Eu acho que é por aí o caminho. Porque é meio difícil, né? O cara nem entrou em campo ainda para jogar o jogo, já tá sendo vaiado, criticado, xingado. Aí depois quer que o cara vá lá, meta gol e vá lá dar beijinho na torcida. Se eu sou jogador, a partir desses novos tempos aí, a minha vibração seria com os meus colegas de trabalho dentro do campo. A torcida faz a festa dela na arquibancada e o jogador faz a festa dele dentro do campo, né? Henrique Dourado foi vaiado ontem, fez 2 gols. Mas um de pênalti, e daí? E daí? Pelo menos não tá perdendo. Vai ter uma hora que ele vai perder. Tem uma hora que ele vai perder, porque tá todo mundo estudando a batida do cara. Vai ter uma hora que ele vai perder, pô. Isso é normal, todo mundo perde, pô. Então, a torcida do Flamengo, nota 10 em termos de quantitativo. 100 mil pessoas nessa semana, no treinamento aberto de terça-feira, e ontem mais de 52 mil pessoas no Maracanã. Então 100 mil, não é qualquer um que leva 100 mil não. Não é não. É o Flamengo que levou 100 mil. Entendeu? Então, em termos de quantitativo, nota 10. Mas em termos de atitude na hora de ajudar o time, 0. A torcida do Corinthians não faz isso. A torcida do Corinthians, ela cobra o jogador depois que termina o jogo.
Mas antes do jogo e durante o jogo ela não vai ao jogador, ela não vai ao patrimônio. Entendeu? Então a torcida do Flamengo é maior do que a do Corinthians, é a maior do Brasil, mas tem que aprender a torcer como a do Corinthians. Tem que aprender. Do Corinthians dá show nesse ponto, sob esse ponto de vista. Não vai ao jogador. Entendeu? O time do Flamengo não precisa de torcida adversária para torcer contra. A própria torcida faz isso. Depois que é cobrado do jogador. Entendeu? Sair de casa, pagar ingresso, correr risco com a violência que está toda aí, para ir para o campo vaiar, sei lá, não sei se é um bom negócio. Preferível ficar em casa. Tá certo? Então é isso. Vamos aguardar aí a rodada, o longo da rodada hoje, o término da rodada amanhã, para ver como é que os clubes carioca vão ficar. Então desejo para todos aí um bom proveito dessa manhã linda de domingo, desse bonito dia de domingo. Que todo mundo tenha paz e aproveite bastante aí o dia, ok? Vamos aguardar o segundo tempo aqui da pelada e depois tomar um gelinho, que tá muito calor. Valeu? Um abraço aí para todos.